Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, graça e paz em Jesus, amém? Que Deus fale profundamente ao teu coração. Queria que você abrisse a palavra de Deus lá na carta aos Hebreus, capítulo número 7, versículo número 22, palavra do Senhor, carta aos Hebreus, capítulo número 7, glórias a Deus, aleluia. Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 22, estão aí? Glórias a Deus. Vamos ouvir hoje a respeito daquilo que Jesus fez por nós e quem Ele é para as nossas vidas. Estão aí? Diz assim a palavra do Senhor, 7 de Hebreus, versículo 22. De tanto melhor concerto ou testamento, Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este Jesus, este sumo sacerdote, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, aleluia, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez Jesus, uma vez oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumo sacerdote a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho, a Jesus, perfeito para sempre. Aleluia. Deus Pai, muito obrigado por esta noite. Eu quero te agradecer, Senhor, pela obra perfeita na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, meu Deus, por aquilo que Jesus fez por nós. Permita-me, meu Deus, manifestar nesta noite aquilo que o Senhor tem me dito na Tua palavra. Manifesta a Tua misericórdia, Senhor, usa a minha vida por graça, eu rogo, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, sempre se louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. O versículo 22 nos fala que Jesus Cristo foi feito fiador de um melhor concerto, de um melhor testamento. Precisamos entender que fiador é aquele que dá as garantias para que nós sejamos beneficiados. Em que sentido é que o Novo Testamento é superior? Este novo pacto é melhor do que o antigo. Como é que Jesus se tornou o nosso fiador, em quem nós colocamos toda a nossa confiança? Temos que lembrar que na semana passada, no dia 4 e 5 de outubro, aconteceu aquilo que os judeus chamam de o Yom Kippur. Yom Kippur é o dia mais importante no calendário judaico, que é o dia do perdão, o dia da expiação. Está baseado no que está em Levítico, capítulo 16, versículo 30. Se você quiser me acompanhar na palavra do Senhor, você vai perceber o seguinte, está escrito lá: porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Agora preste bem atenção, que este capítulo 16 de Levítico vem nos mostrar
que o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha que fazer a expiação, a purificação dos pecados, não somente dele, mas também de todo o povo. Uma vez por ano ele tinha que entrar no santíssimo lugar para oferecer sacrifício. E ele fazia algo bastante importante. Ele tinha que oferecer alguns animais, ele tinha que oferecer primeiro um novilho, um bezerro, para perdão dos seus próprios pecados e da sua família, porque ele não estava isento de pecar. Ele deveria levar aquele bezerro, aquele novilho, e oferecê-lo para Deus, para que ele pudesse ser perdoado e entrar no santíssimo lugar para expiar o pecado do povo. Havia uma outra questão ainda. Ele tinha que levar também 2 bodes e também um carneiro. O carneiro era para oferecer a Deus em holocausto, em oferta agradável, aprazível a Deus. Para que o povo pudesse ser perdoado, ele oferecia o carneiro como uma oferta antecipada de gratidão a Deus. Mas o principal sacrifício naquele dia eram os 2 bodes. Os 2 bodes eram levados diante do Senhor e fazia-se um sorteio. O bode no qual caísse a sorte era então imolado. Aquele bode simbolizava todas as maldições, todos os pecados do povo. E aquele bode era oferecido em sacrifício para Deus. E um segundo bode, o bode que se livrou, o bode emissário, era então liberado e enviado para o deserto. Ele deveria ir para o deserto e, sendo enviado para lá, estava simbolizando que os pecados do povo estavam sendo levados ao lugar de solidão, ao lugar de perdição, ao lugar de morte, para que os seus pecados fossem completamente perdoados. Agora entenda algo, na economia judaica isso era algo bastante sério, porque se o sacerdote morresse no santuário, não haveria perdão de pecados. Se não houvesse tabernáculo, se não houvesse templo, se não houvesse o animal para ser oferecido, o bezerro para o sumo sacerdote, o carneiro para o povo, os 2 bodes para uma completa expiação, purificação, expurgação de todos os pecados. Agora eu pergunto, não há mais sumo sacerdote? Não há mais templo? E os judeus hoje ainda fazem esse dia do perdão. Mas a palavra nos fala ainda em Levíticos que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Note bem, sem derramamento de sangue não há a mínima possibilidade de expiação. Expiação é o ato pelo qual Deus nos purifica, nos perdoa e nos aceita na sua presença. Assim o judeu hoje, na atualidade, no Yom Kippur, ele constrange a sua alma, ele se arrepende diante do Senhor, ele entende esse dia do perdão como um dia de profundo arrependimento, para que seus pecados possam ser expiados. Mas não há possibilidade. Agora, Hebreus nos fala, nesse versículo 22, o primeiro versículo da nossa mensagem de hoje, nos fala que Jesus, aleluia, foi feito fiador. Ele garantiu uma melhor situação para nós, um melhor pacto, um melhor testamento, porque ele, aleluia, sendo o sumo sacerdote perpétuo, uma vez por todas, não morre jamais, morreu uma única vez, ele foi feito oferta, e ele foi feito sumo sacerdote por nossos pecados, morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia, e vive para interceder por nós. Portanto, nós temos a confiança que os nossos pecados foram completamente perdoados pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Que emoção, que algo tremendo. A palavra nos fala o seguinte, que esse Jesus, ele disse que ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumpri-la. Aleluia! Ele cumpriu a lei. Na sua carne, ele cumpriu toda a lei. Se você está comigo em Hebreus capítulo 7, visite o capítulo seguinte, capítulo 8, versículo de número 13, nos fala sobre este novo concerto, dizendo o novo concerto, o novo testamento, envelheceu primeiro. Ora,
o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Portanto, irmãos, Jesus nos deu um melhor testamento baseado no poder do seu sangue. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Aleluia! Louvado seja Deus. Mas se você entender Jesus como teu Salvador, se você o entende como teu Senhor, entre o Senhor Salvador e o Senhor Senhor, existe o Jesus intercessor. Vamos ver isso na palavra do Senhor? Hebreus nos fala o seguinte, capítulo 7, versículo 25, diz assim: portanto, Jesus pode também salvar, Ele pode salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Não é algo tremendo isso? Aleluia! Jesus não apenas intercedeu por nós, mas o seu ministério de sumo sacerdote é perpétuo, continua. Ele está nos céus intercedendo por nós. Aleluia! Temos um advogado à altura. Aleluia! Temos um sumo sacerdote, temos um intercessor. A palavra nos garante que Jesus Cristo é aquele do qual se diz, versículo de número 26, porque nos convinha, era importante, nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Aleluia! Este sumo sacerdote é alguém que intercede por nós. Aleluia! Como é bom perceber que Jesus, quando esteve entre nós na carne, quando ele esteve fisicamente neste mundo, ele intercedeu. Lá em João capítulo 17, a palavra do Senhor nos fala, versículo de número 20, diz assim: não oro apenas por estes, mas oro também, rogo por aqueles que haverão de vir depois. Então a palavra nos fala que Jesus é aquele que intercedeu por nós, ainda sem eu o conhecer, ainda antes de que eu houvera nascido. Ele já tinha orado por mim, tinha orado por ti, tinha orado por todos nós, dizendo: eu não rogo apenas por estes, mas rogo por aqueles que hão de herdar a salvação. Aleluia! Mas a palavra nos fala mais ainda. Aleluia! Se você vai comigo ao texto de Lucas, capítulo 22, você vai perceber o seguinte, versículo de número 31, que Jesus sabia que o seu discípulo, Pedro, e os demais discípulos, haveriam de passar por uma grande dificuldade. A culpa ia invadir o coração de Pedro. Pedro ia quase perder-se na fé. Ele iria negar a Jesus. Os seus discípulos seriam espalhados, perderiam a fé e estariam num grande colapso de crença. Eles haveriam de duvidar que Jesus era o Salvador, o Messias esperado. Mas Jesus, antecipando o que haveria de acontecer com Pedro, disse o seguinte: Simão, Simão, Satanás quer cirandar a tua alma, mas eu intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando tu te converteres, aleluia, quando tu te converteres, faz o quê? Fortalece os teus irmãos. Então a palavra nos fala, confirma, fortalece, ajuda, apoia os teus irmãos, quando tu te converteres. Então o Senhor está dizendo para Pedro, que Jesus orou, rogou por ele, mas adiante seria Pedro a rogar pelos outros que haveriam de vir. Jesus nos mostra na sua palavra que ele é um intercessor que não muda, ele intercede, ele continua comparecendo diante de Deus o Pai. Hebreus 9, 24, se você está comigo em Hebreus, capítulo 9, versículo 24, nos fala o seguinte: porque Cristo, diferente dos sumos sacerdotes do passado, porque Cristo, versículo de número 24, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora fazer o quê? Comparecer
por nós perante a face de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Existe um lugar chamado trono branco. Existe o trono no qual o Senhor haverá de julgar todas as nações da terra. Todo homem comparecerá perante o trono branco, lugar de juízo. Mas aqueles que confiaram em Jesus, todos aqueles que o aceitaram, que o receberam, está falando do Senhor que Jesus pode salvar perfeitamente todos aqueles que se aproximam, que se acercam dele. Aleluia! Portanto, irmãos, nós temos a garantia que naquele dia do grande trono branco, aleluia, naquele grande dia, nós seremos perdoados pelo Senhor, não passaremos pelo trono branco. O trono branco para nós é o chamado trono da graça. O trono da graça é o lugar no qual o crente tem a oportunidade, a possibilidade de visitá-lo, não apenas naquele grande dia, mas hoje mesmo você pode se aproximar do trono branco. Aleluia! Olha o que a palavra nos fala, lá em Hebreus capítulo número 10, versículo de número 19. Ele fala: tendo, pois, irmãos, tem ousadia, para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos de que forma? Com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia! Ele é fiel naquilo que ele promete. Ele, como nosso intercessor, já sabe tudo aquilo que nós precisamos. Como é que o pastor sabe disso? Porque lá em Romanos, capítulo número 8, versículo 34, nos mostra esse Jesus intercessor fazendo o seguinte. Ele está dizendo, Paulo diz na sua epístola: quem vai condenar ao crente lavado e remido no sangue de Jesus? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus. E também, o que ele faz? Intercede por nós. Aleluia! Ele continua intercedendo por nós. Nada pega Jesus de surpresa. Ele se antecipa. Eu ainda me lembro de Pedro. Pedro chega para Jesus num grande dilema. Por 2 anos ele estava seguindo a Jesus. Deixou a sua pequena indústria pesqueira, deixou os barcos para seguir Jesus, e agora está vivendo da fé. E de repente ele é abordado por um certo grupo que diz: e aí, Pedro, chegaste na tua cidade, tu não pagas os impostos? Teu mestre não paga os impostos? Pedro, sabendo disso, responde prontamente: sim, ele paga. Ele diz: ele paga. Porém, Pedro saiu dali perturbado, porque ele olhou para os bolsos, não tinha nada, olhou nos bolsos, estavam vazios, e ele não sabia o que fazer. E quando ele vai se aproximando da casa dele, Pedro estava fora de casa, ele na sua aldeia, falaram para ele pagar os impostos. Quando ele vai chegar em casa, aleluia, ele tinha um hóspede em casa, e o hóspede é Jesus. Se você hospeda Jesus na tua casa, nunca vai te faltar sustento, nunca vai te faltar intercessão. Ele intercede por nós, ele nos abençoa, ele nos dá a bênção que vem dele. Jesus se antecipa e pergunta para Pedro: Simão, de quem é que cobram os homens, as autoridades, os impostos? Dos seus filhos ou do povo? Do povo. Quem está isento, filho? Pois é, eu sou o filho. Eu estou isento. Mas para que se cumpra a lei, faz o seguinte, Pedro: faz tempo que você não pesca, né? Você não vai de barco hoje, não. Pega uma vara, não é tarrafa nem é rede, pega uma vara e vai pescar. Aleluia. Eu acho interessante, irmão, Jesus às vezes é irônico. Aleluia. Porque muito tempo atrás, Pedro, quando foi chamado por Jesus, recebeu um milagre maravilhoso.
Ele recebeu aquilo que nós conhecemos como uma pesca maravilhosa. Jesus demonstrou o seu poder para Pedro, para que Pedro o seguisse. Mas agora que ele estava seguindo, não havia mais aquilo que nós chamamos de pesca maravilhosa. Agora é a pesca de um peixe. Olha só como o Senhor nos prova. Agora o Senhor fala para Pedro: Pedro, pega uma vara e vai pescar, e pega um peixe, um só. O Senhor poderia ter feito assim, igual os mágicos fazem, e tirava a moeda: aqui Pedro, vai lá e paga. Mas ele não fez isso. Ele fez exatamente algo muito interessante para nós aprendermos o que é a fé. Disse: Pedro, pega a vara, vai pescar, você vai achar um peixe, você vai abrir a boca desse primeiro peixe, o único que você pegar, e da boca desse peixe mete a mão lá, e tira uma moeda, e paga os impostos por mim e por ti. Aleluia. O que ele está nos ensinando? Ele está nos ensinando Jesus intercessor, que ele se antecipa, que ele conhece os nossos problemas antes que nós cheguemos à nossa casa. Ele sabe quando você está no caminhão, ele sabe quando você está com um problema na sua casa, com seu aluguel, ele sabe quando tem um problema com seu filho, e você está chegando em casa, não sabe como solucionar o problema. Se você falou com Jesus, ele se antecipa, ele intercede por nós, ele está cuidando de nós como cuidou de Pedro. Jesus cuida da gente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não há nada que ele não se antecipe. Ele é o nosso sacerdote. Aleluia, glorifico a Deus por isso. Por quê? Porque o seu caráter é santo, inocente, imaculado, perfeito. Aleluia. Mas ele também é aquilo que nós podemos chamar de um mediador exclusivo. Como mediador, ele se coloca no meio dos nossos problemas. Ele se coloca entre a nossa causa e a solução. Aleluia. Ele se põe no meio. Por isso ele estava na cruz do meio. E o nosso maior problema não é aquilo que nós enfrentamos hoje. Não são os problemas emocionais, físicos, econômicos, não. O nosso maior e principal problema, do qual Jesus se faz mediador exclusivo, é a nossa dificuldade de salvação, é a nossa impossibilidade de salvar-nos. Mas Deus o Pai nos fala a palavra do Senhor, que proveu o sacrifício perfeito. Jesus se fez pecado por nós, e uma vez que Ele nos perdoou, diz a palavra do Senhor que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Aleluia. Isso é algo importante. Eu fico imaginando Jó. Jó estava numa situação terrível. Jó estava com o caco de telha. Perdera tudo, perdeu família, perdeu filhos, perdeu propriedades, perdeu animais. Tinha perdido tudo, exatamente tudo. Mas ele não tinha perdido a fé. E então, num certo momento de oração, nos fala a palavra do Senhor em Jó, capítulo 33, se você quiser me acompanhar, você vai ver o seguinte, em Jó, capítulo 33, aleluia. Olha o que a palavra do Senhor nos fala. Veja o que ela está nos dizendo. Jó, capítulo número 33, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Está escrito o seguinte, no capítulo 33, que o Senhor... Jó, capítulo 33, está escrito assim. Olha só o que Jó antecipa. Há momentos, como ele pensou, que ele ia morrer. A sua carne estava sendo carcomida. Sua alma estava chegando à cova. Versículo 22. E a sua alma vai chegando à cova. E a sua vida ao que traz morte. Era a situação de Jó, mas ele continua dizendo, mas se com ele houver um mediador, um mensageiro, a palavra original ali é mediador, se houver um mediador, um mensageiro, um intérprete, aleluia, um entre milhares para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele, aleluia. Ele dirá, livra-o, que não desça a cova, já achei resgate, aleluia. Oh, aleluia, que Jesus maravilhoso, que respondeu à oração de Jó.
Jó, na sua aflição, pediu por um mediador. Se houvesse um mediador. Eu me lembro, esse capítulo é especial para mim. Era líder de jovens, estava voltando do culto e percebi que um casal querido não estava no culto. Então, eu perguntei a alguns irmãos: cadê os irmãos? Eles disseram: olha, eles estão com um problema gravíssimo. Eles não vieram porque estão em casa orando, clamando por seu filho que está desenganado. Os médicos deram apenas uma semana de vida para o menino. Ele está no hospital entre a vida e a morte, está nos aparelhos, não há solução para ele. Mas os pais estão orando. Naquele momento, era caminho para minha casa, eu disse: vou lá também, vou participar, quero ajudar meus irmãos. E fui àquela oração. Chegando naquela casa, encontrei alguns irmãos que estavam com ele ali. Havia um grupo de oração que estava orando, porque aquela era a noite derradeira, a noite no qual o médico dissera: ele não passa desta noite. Chegando ali, vi os irmãos que estavam orando, e como eu cheguei no meio da oração, comecei a observar os irmãos orando, e de repente eu ouvi algo, a voz que eu conheço, a voz maravilhosa do Senhor, e o Senhor me disse: filho, eles estão orando como crianças, mas eu não posso responder essa oração. E eu perguntei ao Senhor: por quê? E o Senhor me disse: porque eles não estão em concordância. Naquele momento, quando os irmãos foram cansando, silenciaram a oração, eu disse: irmãos, posso falar algo? Eu tinha o respeito dos meus irmãos, eles me ouviram, me deram a oportunidade. Eu disse: irmãos, Deus me falou algo bastante duro. Deus me disse que não está ouvindo essa oração. E todos ficaram meio assim. Alguém ia querer dizer alguma coisa para mim, mas antes que dissesse, eu disse: Deus me disse, e eu vou provar para os irmãos, porque Deus não ouviu essa oração ainda. E eu cheguei para a irmã, para a mãe, olhei para ela, ela estava com o coração quebrado, destruído, com compaixão e tristeza. Eu olhei para ela e disse: irmã querida, a irmã quer o que de Jesus? O que a irmã está orando? Ela disse: eu estou orando para que Deus leve o meu filho, porque eu não aguento mais ver tanto sofrimento, ele está sofrendo muito, eu quero que o Senhor o leve. O pai disse: não, não fala isso não, mulher, nós estamos orando para que ele viva. Eu disse: irmão, espera um pouquinho, deixa ela falar. Ela quer que o filho vá para o Senhor. Eu quero concordar com ela. Eu concordo com a minha irmã que hoje o seu filho vai partir para a glória. Nós vamos todos orar juntos aqui em acordo, e vamos pedir ao Senhor que leve ele esta noite. Naquele momento aquela irmã disse: não faz isso não, eu quero que meu filho viva. Então a irmã concorda com seu marido? Ela disse: concordo. Então agora o Senhor vai ouvir nossa oração. Vamos juntos, como igreja, orar ao Senhor, vamos pedir a Deus que o Senhor faça a obra na vida dessa criança. E para que Deus nos responda, vamos ler a Bíblia e abrir em Jó capítulo 33. Por isso esse capítulo é especial para mim. E eu li e disse: se houver com eles um mediador, um mensageiro, um intercessor, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele. Ele dirá: livra-o que não dessa cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância, e tornará os dias da sua juventude. Deverá orar a Deus, que se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Aleluia. Que não desça a cova. Levantamos todos, começamos a orar com base nessa palavra. Nós declaramos, Senhor, que este menino não desça a cova. Nós declaramos diante do Senhor que o Senhor o levante, que o Senhor lhe dê saúde. Aleluia. Os pais tranquilizaram o coração, disse: agora vocês podem subir a São Paulo. E naquela madrugada eles foram em direção ao hospital. E quando chegaram lá, aleluia, Jesus é o nosso intercessor. Jesus, nós confiamos nesse nome maravilhoso. Quando chegaram lá, a criança,
havia sido liberada dos aparelhos, os médicos não haviam entendido, era a última noite dela, mas foi uma noite de libertação e salvação. Aleluia, ele estava com perfeita saúde, e os pais trouxeram o menino para casa, restaurado, curado, pelo poder da oração dos santos, pelo poder intercessor do nome de Jesus. A ele a glória e a honra para sempre. Aleluia, louvado seja Deus. O que isso nos fala, igreja? Nos fala muitas coisas, que Jesus continua comparecendo diante do Pai a interceder por nós, aleluia. Mas Jesus, sendo nosso intercessor, também pede de nós que nós sigamos o seu exemplo. Lá em Lucas capítulo 22, nós encontramos Jesus chegando ao Getsêmani, versículo 39, glórias a Deus. Está escrito assim: e saindo foi como estava acostumado, como era o seu costume, como costumava fazer, para o Monte das Oliveiras, e também seus discípulos. E quando chegou àquele lugar, lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Jesus então vai para um lugar mais distante, ali naquele monte. Ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E Jesus clama, ele está clamando, ele está pedindo ao Pai, e naquela agonia de Jesus, ele começa a suar, e o seu suor vai se derramando em sangue. Ele está orando intensamente por nós. Segundo relatos clínicos, quando alguém começa a suar sangue, eu vi isso apenas uma única vez na minha vida, alguém que estava num leito de enfermidade, que estava suando, derramando por seus poros água e sangue. E quando a pessoa está nessa situação, os médicos já sabem que não há como a pessoa salvar-se, porque ela está entrando num tal estado de colapso no seu sistema, que ela não pode mais recuperar-se. Jesus estava agonizando, estava em uma situação terrível, mas ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, que não se faça a minha vontade. Vá lá em Hebreus, capítulo número 4, e veja o que está escrito. Em Hebreus capítulo 4, nos fala a palavra do Senhor o seguinte, que nos dias da sua carne, Jesus, aleluia, está escrito o seguinte, vamos ver a palavra do Senhor, está escrito assim, vamos ler o que o Senhor nos fala, aleluia, louvado seja Deus, capítulo 4, versículo 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confiança, a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós, em tudo o quê? Foi tentado, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aleluia, louvado seja Deus. É algo tão importante saber o que Jesus fez por nós, mas está escrito ainda o seguinte, que esse Jesus maravilhoso, que fez esse sacrifício por nós, nos fala a palavra do Senhor, que nos diz sua carne, ele suou gotas de sangue por nós, com grande suor e lágrima, ele pediu ao Pai, para que ele pudesse ser restituído, e o Pai fez o seguinte, Deus enviou um anjo do céu, que o fortaleceu, e o preparou, para que ele pudesse enfrentar a cruz por nós, aleluia, ele se deu por nossos pecados, ele se deu por nossa salvação, ele é o nosso grande sumo sacerdote, que está sentado à direita de Deus, e intercede por nós, quantos louvam a Deus por isso? E agora ele nos pede o seguinte, depois que o anjo fortaleceu, ele foi para os discípulos e disse, acaso não podeis vigiar comigo sequer uma hora? Porque estão dormindo?
Despertem, orem. Ele está nos chamando, nos convocando à intercessão. Ele está nos chamando a esse ministério tão importante para a igreja de intercessores. Ele já está nos céus, Ele é misericordioso, Ele intercede por nós, Ele é imaculado, inocente, compassivo, misericordioso. Ele está pronto para atender nossas orações. Mas nós precisamos entrar em concordância, nós temos que buscar o Senhor e pedir ao Senhor que Ele faça em nosso meio aquilo que Ele quer fazer. Portanto, nesta noite, eu quero entrar, como falei para os irmãos na semana passada, entrar em uma campanha em favor da igreja, em favor dos enfermos. Quero entrar em uma campanha de oração para que nós nos levantemos e façamos aquilo que o Senhor nos mandou, que nós oremos e veremos o Senhor que intercede por nós responder nossas orações. Vamos ficar em pé? Glórias a Deus. Que campanha é essa, pastor? Essa campanha, eu vou chamá-la de campanha dos parceiros de oração. Eu lhes mostrei o caráter do nosso grande intercessor Jesus. Ele se compadece de nós, Ele está sentado, Ele vive para interceder por nós. Aleluia. Mas como Ele vai interceder por nós? Imagina que você tem uma causa na justiça, e você vai buscar um intercessor, um advogado. Ele só vai julgar a sua causa se você contar a sua causa para ele, se você se achegar a ele e disser: eu careço de defesa, eu careço de alguém que me defenda. Você tem Jesus, o teu intercessor. Ele intercede por ti, Ele intercede por nós, aleluia. Mas nós precisamos nos achegar ao seu trono da graça com confiança. Como é que isso vai acontecer, pastor? O seguinte, nós vamos nos mover um pouquinho aqui nesse salão. Quero pedir a você, meu irmão, que saia do seu lugar e procure um irmão, não pode ser parente, procure um irmão que vai ser o seu companheiro de oração. Vou explicar daqui a pouquinho como vai acontecer. Mas quero que a irmã saia do seu lugar agora e procure uma irmã que não seja a sua filha, que não seja a sua mãe, não pode ser parente. Vamos nos mover, move aí, vamos mover o lugar. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Procura um companheiro. Glória a Deus. Aleluia. Não pode ser parente. Por que não pode ser parente? Senão você vai me enganar, você não vai orar não. Aleluia. Glórias a Deus. Já achou seu parceiro? Aleluia. Glórias a Deus. Como é que vai acontecer? Combina agora com ele o melhor horário para vocês buscarem a Deus. Cada um vai buscar a Deus na sua casa. Mas vamos marcar um horário para juntos orarmos a Deus. Pergunta para ele, qual é o melhor horário para a gente orar por 1 hora? Pode ser de manhãzinha, pode ser à noite, pode ser à tarde. Qual o seu melhor horário? Combinaram? Combinaram o horário? Glória a Deus, já tem meu parceiro. Agora que nós combinamos o horário, você vai fazer o seguinte: a nossa campanha Parceiros de Oração começa amanhã. Amanhã é o nosso primeiro dia, 1 mês de oração, 30 dias de oração, até a próxima Santa Ceia. Aleluia, vamos estar orando ao Senhor, 30 dias, pedindo ao Deus Pai. Aleluia. Você vai fazer o seguinte, você vai enviar uma mensagem, fazer uma chamada, 5 minutos antes, ou 10 minutos antes, um pouco antes vai chamar, irmão, ou manda um número, irmão, vamos começar nossa oração, amém? E aí vocês vão, cada qual na sua casa, no seu quarto, no caminhão, onde você estiver, na fábrica, onde você estiver, você vai, nesse horário marcado, tem que ser um horário no qual você tenha tempo livre, então não pode ser na fábrica, desculpe, você vai ter que achar um tempo livre, para realmente buscar o Senhor, e você vai orar a Deus,
Depois que você terminar a sua oração, depois de 1 hora, irmãos, nós terminei minha oração. Você vai mandar esse e-mail para você realmente orar, para você demonstrar que você realmente orou. Amém? Então ninguém vai passar despercebido. Você vai ter que avisar antes e avisar depois. Terminei. Pastor, eu não sei orar 1 hora, não aprendi ainda. Fica tranquilo, vou te ajudar. Aleluia. Se você só consegue orar apenas 15 minutos, está maravilhoso. Você vai orar por seu irmão, você pode conversar com ele daqui a pouquinho o que ele precisa, você pode enviar uma mensagem para ele, ora por isso, ora por aquilo. Peça ao seu irmão, abra o seu coração, diga a ele o que você está necessitado. E você vai orar por seu irmão primeiro, você vai orar depois pelos seus problemas, por sua família, pela sua fábrica, você vai orar pelo pastor. Ore por mim, eu preciso de você. Aleluia. Ore pelos pastores da igreja, ore pela igreja japonesa, pela igreja hispânica, ore por nós, vamos orar uns pelos outros. Isso vai demorar um pouquinho, talvez você consiga fazer 20 minutos de oração, tá bom demais. Aleluia, pode melhorar. No final dos 30 dias, você vai conseguir terminar 1 hora de oração. Mas para começar, se você não consegue orar 1 hora, você vai fazer o seguinte: parou, não tem mais o que dizer, abre a Bíblia, põe um louvorzinho, está trancado no quarto. Aquela 1 hora, você vai buscar o Senhor, você vai ler a palavra, Deus fala comigo, vai ficar em meditação na palavra, vai ouvir louvor. Você não vai sair da presença de Deus enquanto o irmão não mandar para você o mero. Aleluia, está entendendo por causa do porquê do mero? Quando acabar 1 hora, acabou sua hora, disse, livre estou, livre estou. Você vai dizer, irmão, glória a Deus, até parece que oração é um bicho terrível, né? Não é não. Pela oração, nós entramos em contato com o nosso intercessor. Aleluia. Nós vamos clamar ao Senhor, e Deus vai responder a nossa oração. Aleluia. Se você entendeu e está disposto, você se tornou parceiro de oração. Aleluia, glória a Deus, vai ser algo tremendo, Deus vai fazer maravilhas. Aleluia. Vamos aproveitar e orar pelos enfermos. Vamos pedir ao Senhor, se você quiser incrementar a campanha e tiver algum pedido de oração, que seja um pedido que você tem liberdade para abrir o coração, saiba de uma coisa: a oração de um justo pode muito em seus efeitos, mas a oração da igreja, se um justo pode muito, imagine a oração da igreja. Por isso nós não podemos ter vergonha. Você pode trazer o seu pedido, vamos deixar uma caixinha no próximo domingo, ali na porta da igreja. Você vai colocar o seu pedido, se você quiser, vai colocar o seu nome e a situação que você quer que ore. Nós vamos colocar a oração geral, no final do culto a gente vai apresentar, ore pelo irmão ciclano que pede isso, pela irmã ciclana que pede aquilo. Você vai anotar, você vai orar, você vai pedir. A oração da igreja, a oração da concordância, aleluia, é poderosa em Deus. Aleluia, estou tão feliz com o que Deus vai fazer. Aleluia, glória a Deus. Enquanto o Senhor orava por nós, Ele declarava na sua palavra, Ele dizia, acaso não podeis orar comigo, nem sequer 1 hora? Quantos podem orar 1 hora com Jesus? 30 dias, vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus. Aleluia, glórias a Deus Pai. Pai amado, nós queremos te agradecer, nós queremos louvar o teu nome, por tua misericórdia, por tua infinita graça. Obrigado, Senhor meu Deus, por estar nos conduzindo a este mistério, o mistério da oração. Ó Pai, nós rogamos, Senhor, que o Senhor haja poderosamente em nossas vidas, que o Senhor transforme nossa vida de oração. Pai, nós rogamos, Senhor, por estes que estão sendo convocados para parceiros de oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, levanta-nos com poder. Pai, desde amanhã, desde as 5:30, quando eu me despertei e vim a este lugar de oração,
Pai, o Senhor tem falado comigo. Pai, passei pelo culto em espanhol, passei pelos cultos em português, e agora, meu Deus, já são 9, 8 horas da noite, são 8 horas da noite. Pai, estamos em oração ainda, pedindo ao Senhor que o Senhor transforme a vida da igreja. Nós convocamos o teu povo, pedindo, meu Pai, que o Senhor nos use poderosamente. Usa a igreja, Pai, responde a nossa oração. Nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é aquele em quem temos a nossa confiança, e esta é a confiança que temos nele, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Aleluia, ele nos ouve, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Um aplauso para o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Podem se assentar. Glórias a Deus. Aleluia.